Microempreendedores individuais são vítimas de um novo golpe em Guarapuava. Inflação desacelera em janeiro, mas preço dos alimentos continua consumindo boa parte da renda de quem ganha menos. Os alimentos estão bem mais caros, o salário agora não dá mais para pagar. Temperaturas nesse verão estão 5 graus mais quentes. Com tanto calor e exposição ao sol, os cuidados com a pele precisam ser redobrados. Sextou. E com o feriado prolongado, que tal conhecer as cervejarias de Guarapuava? Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Alto Alcance. A Agência do Empreendedor de Guarapuava está alertando para um novo golpe. Os MEIs, que são os microempreendedores individuais, estão recebendo pelos Correios uma cobrança indevida em nome da agência. Sobre esse assunto, nós conversamos com a repórter Emily França. Emily, como o golpe foi descoberto? Oi, Milena. A Agência do Empreendedor está recebendo uma chuva de ligações. São MEIs perguntando sobre a taxa de R$ 288. E quem pode falar melhor sobre o assunto é o agente de crédito do órgão municipal, Fernando Stelli. Fernando, as pessoas que fizeram contato desconfiaram que era um golpe ou vocês que associaram as cobranças repetidas a uma tentativa de extorsão? Olá, bom dia. A gente começou a associar devido a grande volume de ligações, né? Então o pessoal começou a ligar, a gente começou a pesquisar, pediu fotos no nosso WhatsApp dos documentos e começou a fazer uma pesquisa, onde o CNPJ era de Goiás, o endereço de Brasília e sobre uma associação aqui em Guarapuava. A gente começou a perceber que não existia isso e já começou a informar que tratava-se de um golpe. E que tipos de documento esses MEIs estão recebendo? Estão recebendo via e-mail ou via correio um documento escrito, uma carta em amarelo, escrito ação judicial. Vem essa cobrança como se fosse um processo e teria um dia para pagar, senão ia bloquear bens e algumas coisas. E alguns MEIs acabam se assustando ali e acabam pagando. Mas a gente pede que entre em contato mesmo para verificar, para ver se não trata-se de um golpe. E qual é o valor dessas cobranças? A taxa no papel vem de R$ 288, mas a gente efetivamente foi tentar fazer um Pix ali para até formalizar para ver. Chega até R$ 350 às vezes assim. Então no papel vem um valor e no Pix a pessoa acaba pagando outro. Como as pessoas podem saber se o que elas estão recebendo é um documento oficial ou se é uma tentativa de golpe? Então, o MEI não recebe nenhum tipo de documento. O governo ou a agência ou as salas do empreendedor não enviam, não entram em contato. O único documento que o MEI paga é o da ZN, que é ele mesmo quem tem que tirar no site do portal do empreendedor. Então qualquer documento que ele receba, cobrança, associação, algum tipo de documento cobrando alguma coisa do MEI, entrar em contato antes para verificar se não é algum tipo de golpe. A cobrança está vindo também na forma de Pix. Então esse da Zen que o empreendedor precisa pagar, ele vem também por esse tipo de transação? Não, a da Zene ela só vem diretamente do portal do empreendedor, onde o empreendedor mesmo tem que entrar com o número do seu CNPJ todo mês e fazer a emissão e pagar via código de barras. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas pagaram essa cobrança indevida? Não chegamos a levantar o número, mas bastante gente assim ligou avisando, acabei pagando, não. Então o que a gente procurou o Procon para se informar também, o Procon orientou que a pessoa vá até a polícia, faça um boletim de ocorrência, né, sobre isso para tentar recorrer a algum tipo de ressarcimento. Mas daí já é um caso, vamos dizer, mais à frente, que não depende de nós aqui, né? E a agência denunciou a tentativa reiterada de extorsão? Sim, a gente procurou o Procon, foi atrás dos órgãos para o pessoal nosso aqui para se informar e também para que eles fossem atrás dessas empresas e já ficassem no radar deles para não ocorrer mais esse tipo de golpe. Obrigada. Emily França para o Alto Alcance. A inflação do mês de janeiro, segundo o IBGE, ficou em 0,53%. Embora positivo, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, registrou uma desaceleração em relação aos últimos meses. O problema é que, embora a inflação tenha diminuído, os preços que mais subiram foram os dos alimentos e bebidas, grupo de mercadoria que mais pesa no orçamento da população mais pobre. Fazer contas e mais contas, nos últimos meses, faz parte da rotina da professora Miraci. Os cálculos são fundamentais para que ela consiga pagar todas as despesas mensais, isso porque, mês a mês, tem percebido a inflação diminuir o seu poder de compra. As coisas têm aumentado bastante, os alimentos estão bem mais caros, o salário agora não dá mais para pegar quase nada, né? Vem bem menos coisas, né? Antigamente trazia bem mais, né? A inflação, segundo os economistas,
não é sentida da mesma forma por todos os estratos sociais. O aumento dos preços, sobretudo dos alimentos, afeta muito mais quem está na base da pirâmide do que de quem está no topo. É que a cesta de consumo dos mais pobres está concentrada em alimentos. Alimentos é o que a gente chama na economia de bem inelástico. Então, é muito mais difícil alguém abrir mão de comer arroz e feijão, por exemplo. Então, as pessoas estão dispostas a pagar mais por arroz e feijão. E aí, esse preço aumenta e justamente a renda desses mais pobres é dedicada ao consumo desses bens. Por isso que acaba sempre afetando o mais pobre. Outro fator a ser levado em conta é que quem ganha menos não tem mecanismos financeiros para se proteger da inflação. Isso porque boa parte da renda dessa parcela da população é usada para consumo de produtos necessários para a sobrevivência. Ela tem que aceitar os preços que estão no mercado. A população mais rica vai lá, pega uma parcela, consome, né? E ela pode proteger o resto do dinheiro comprando títulos públicos, comprando ações, no mercado financeiro em geral. Então, os mais pobres acabam sofrendo mais. Por esses motivos, a renda dos trabalhadores não tem sido suficiente para manter o padrão de consumo de alguns anos atrás. Sem outras alternativas, o aposentado Antônio, por exemplo, precisou cortar alguns produtos da lista de compras. E carne nem tem que comer ovo. Que não tem outra alternativa. Churrasco tá difícil fazer. Tá difícil. Só na casa dos outros. Na casa do baiano aí tem churrasco às vezes. As inscrições para o SISU já estão abertas e vão até o dia 24. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do Sistema de Seleção Unificada do Governo Federal. E para isso, é preciso ter feito o Enem 2022 e não ter zerado a redação. E hoje, Milena, é o último dia para os aprovados no vestibular da Unicentro confirmarem a matrícula. Essa etapa é obrigatória e quem não fizer ou não enviar a documentação exigida perde a vaga. A confirmação deve ser feita pelo site matriculas.unicentro.br. As chuvas dessa semana fizeram muitos moradores de Guarapuava lembrarem de um problema que sempre aparece quando o tempo fica úmido: o mofo. Além de feio, esse bolor escuro pode causar ou piorar as doenças respiratórias. Isabelle é de Rondônia. Ela está morando em Guarapuava desde junho, quando iniciou o curso de jornalismo na Unicentro. A estudante não precisou de muito tempo para se deparar com um problema bem frequente por aqui. Logo que eu mudei, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu já comecei a ver uma coisa preta na minha parede. E como eu sou de longe, meu estado é muito quente, a gente não tem a umidade que tem aqui em Guarapuava e o frio, eu comecei a ver uma coisa preta, passava a mão, via que saía, eu não sabia o que era e os meus colegas me falaram que era mofo. Por mais que ela limpasse, o mofo sempre voltava. Os fungos se proliferaram por toda parte. Paredes, móveis, objetos pessoais, até que não restou alternativa e Isabelle precisou mudar. Então estava virando um problema muito sério. Eu conversei com ele e a imobiliária me falou, é caso de desocupação, não tem o que a gente fazer. Muita gente acredita que o mofo é um problema típico dos dias frios, mas não é só no inverno que eles aparecem. Para proliferarem, eles precisam, sobretudo, de umidade. Quando a gente tem uma grande quantidade de umidade e o ambiente não é capaz de se livrar desse excesso de umidade, aí acaba acontecendo a proliferação dos fungos e o mofo acaba aparecendo. Outro erro comum é associar o bolor a imóveis antigos. O apartamento que Isabelle morava, por exemplo, era novo. Todos os ambientes têm chance de proliferar mofo. A grande questão é que quanto maior a proximidade de um ambiente com umidade constante, maior a chance. Então, quando a gente está falando de construções feitas do zero, um dos grandes fatores que é responsável pelo mofo vem da fundação. Quando basicamente a gente tem uma camada aí que fica abaixo do solo e dali para cima a gente começa a erguer uma parede. Quando essa camada que fica abaixo do solo ela não tem um produto específico que impeça a absorção de água, todo esse líquido que a fundação vai absorvendo vai sendo conduzido para as paredes acima e aí por conta disso a gente acaba tendo o mofo nas paredes. Mais do que a aparência escura e feia, o mofo tem cheiro forte e é fonte de energia para outros fungos e bactérias. Essa combinação não é inofensiva e pode ter consequências para a saúde e quem convive com o bolor. O mofo, além de ser um alérgeno potente, muito forte para algumas pessoas que são sensíveis, alérgicas, né, ao mofo, ele muitas vezes serve de substrato, serve de alimento para vários ácaros. E existem muitas pessoas que são alérgicas, né, aos ácaros e isso piora de uma forma muito grande as alergias, né?
As crises alérgicas de tosse e espirros só vão cessar com o fim do mofo. Combatendo o mofo, indiretamente você acaba combatendo os ácaros, né? Você já pensou em ter um coelho em casa? E um pequeno réptil? Os pets não convencionais são uma tendência que vem se popularizando nos últimos anos. Mas você sabe que cuidados é preciso ter com esses animais? O Alto Alcance foi saber e traz as dicas para você. Ter um cachorro de estimação é um hábito para muitas famílias. Os gatos também são motivo de alegria em diversas casas. Embora comum ter um pet para chamar de seu, é um comportamento que tem crescido ano a ano desde 2013. Segundo o Instituto Pet Brasil, os animais são adotados por quem busca companhia, dar e também receber afeto e atenção. Que nem ontem, eu vim ali, fiquei lá para fora assim, ele vinha, eu falava assim, aí Joaquim, o que você está fazendo, meu amor? Parece que ele quer beijar a gente. Ele é um amor, é muito lindo. O Joaquim, animal de estimação de Dona Salete, é um coelho, um pet não convencional, assim como os hamster, as calopsitas e as tartarugas. Os motivos para a escolha desses animais são variados. Algumas pessoas optam por eles porque não precisam de muito espaço, outras, como Dona Salete, porque eles fazem companhia sem fazer barulho e incomodar os vizinhos. Eu escolhi o coelhinho primeiro, porque ele não faz muita bagunça, viu, né? É quietinho, não fica gritando, né? E daí, não que eu não faço cachorro, né? Mas aqui tem muito assim, daí eles gritam demais, latem demais, né? Tira muito sossego da gente. E daí, por isso que a gente resolveu pegar um coelhinho. Os pets não tradicionais foram os que tiveram maior procura nos últimos anos. Em 2018, por exemplo, segundo o IBGE, a adoção de peixes, a de répteis e a de pequenos mamíferos aumentou perto de 6%. O pessoal está procurando bastante animal exótico, né, hoje. Então, não só no animal, mas todo o aparato, né, específico para esse animal, para o habitat dele. Né? Além de uma cachorrinha, a família do André tem outros animais de estimação. No apartamento em que moram, vivem também peixes e uma tartaruga. A minha filha, desde pequena, queria ter uma tartaruga. E essa que nós temos já faz 5 anos que nós temos ela. E a tartaruga é tranquila. Embora não sejam pets convencionais, ter um coelho, hamster, calopsita ou tartaruga não exige autorização especial do IBAMA. Mas, como os hábitos deles não são tão conhecidos como os de gatos e cachorros, quem opta por esses animais precisa buscar informações para que eles vivam com conforto e de forma saudável. As pessoas, quando elas adquirem esses pets não convencionais, elas têm que passar então por uma consultoria com um profissional qualificado na área, então um profissional que tem estudado a área de pets não convencionais para poder indicar então qual o melhor manejo alimentar, manejo ambiental para esse animal. Depois do intervalo, o CAD se prepara para a temporada 2023. E ainda, verão mais quente que o habitual exige mais cuidados com a pele. As chuvas dos últimos dias deixaram as temperaturas mais amenas, mas o verão deste ano, de modo geral, está bastante quente. O CIMEPAR aponta para um aumento de 5 graus Celsius na média geral da temperatura do estado. Por esse motivo, os cuidados com a pele, que fica mais exposta ao sol nessa época do ano, precisam ser intensificados. Dona Eliane sofre de dermatite crônica desde que tinha 12 anos. Sempre que chega o verão, ela sente o problema se intensificar. O sol parece que queima a pele, é uma coisa assim que não precisa estar no sol, mas se estiver muito quente, ele queima muito. Para aliviar o desconforto, a pele, que é muito sensível, necessita de cuidados especiais, e eles vão além do protetor solar. Uma esfoliação leve, periodicamente, sabonetes tipo mais líquidos e que não promovam tanto ressecamento da pele, os banhos não sejam tão quentes.
Ao contrário da dona Eliane, o seu Amaury não tinha o hábito de cuidar da pele. Caminhoneiro por mais de 20 anos, a pele estava sempre exposta ao sol. E o caminhoneiro é uma pessoa que está sempre com pressa. Ele não tem tempo para ele. Você me entendeu? Não tem tempo para ele. Com o passar dos anos, a soma desses fatores resultou no desenvolvimento de um câncer de pele. Eu descobri com uma pequena ferida no rosto, né? E fui no médico, ele falou, é um câncer de pele. 1 em cada 4 tumores diagnosticados no Brasil é câncer de pele. A maioria deles é resultado da exposição aos raios ultravioletas. Por isso, a prevenção passa obrigatoriamente pela proteção solar. Protetor solar de amplo espectro, né? Protetor então com FPS mais alto. Reaplicação é super importante, não é só o uso do melhor protetor solar, mas é reaplicação realmente a cada 2 horas. Uso de barreiras físicas como bonés, chapéus, viseiras. 18 de fevereiro é o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, uma condição que faz parte do transtorno de espectro autista e atinge aproximadamente 2% da população mundial. Embora a data seja importante para a conscientização da população, o termo Asperger é considerado defasado. Ana Regiane tem 19 anos. Antes de fazer 2, a mãe dela desconfiou que o desenvolvimento da menina era mais lento do que o dos 2 irmãos mais velhos. E ela não falava. Para tudo ela dizia a mesma coisa, sabe? Aí eu comecei a ficar meio que assim, preocupada, né? Dona Ivete não esperou e logo procurou ajuda. Assim, que é uma coisa que não dá para ficar esperando, porque quanto mais você demora para ter um diagnóstico, é pior, né? Vai ficando mais difícil. Depois de anos convivendo com o transtorno de espectro autista, ainda hoje, Ana e a mãe notam que há diferenciação na forma como ela é tratada. Eu tenho poucas amigas que gostam muito de mim. Às vezes ela faz amizade na escola e, de repente, quando a pessoa sabe que ela tem autismo, a pessoa se afasta. Infelizmente, né, ainda a inclusão não funciona. É justamente para esclarecer a população sobre o transtorno do espectro autista e acabar com o preconceito que o dia 18 de fevereiro foi estabelecido o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, nomenclatura que já está entrando em desuso. Hoje, os casos mais leves do TIA são classificados como nível 1. O transtorno do espectro autista, hoje conhecido como TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e a sua classificação atual, ele é autismo nível 1, autismo nível 2 e autismo nível 3. O que baseia esses níveis é a sua condição de suporte, de ajuda que esse indivíduo precisa ao longo de suas habilidades aí sociais, comportamentais, diárias. Joás tem 23 anos e, embora tenha dificuldade de interagir com outras pessoas desde os tempos de escola, só foi diagnosticado com TEA nível 1 há 1 ano. Eu faço terapia desde os meus 14 anos de idade. Mas aí a última psicóloga que eu estava trabalhando, fazendo terapia, ela começou a levantar alguns pontos, né? Conversou com a minha família a respeito da infância e tal. E aí que ela teve essa ideia de talvez seja o TEA, né? E aí eu levei para o meu psiquiatra, né? No momento ele falou assim, não, é isso mesmo. Mesmo sem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, Joás, que é professor de música, encontrou na rotina as bases para um dia a dia sem sobressaltos, um dos caminhos recomendados pelos especialistas para quem tem TEA. Eu preciso da rotina para eu conseguir me equalizar, senão sai tudo do lugar. Esse ponto de equilíbrio é o que Dona Ana está tentando encontrar para a Letícia. A menina foi diagnosticada com TEA aos 6 anos, mas a pouca infraestrutura prejudica o desenvolvimento dela, que não tem, por exemplo, acompanhamento individualizado na escola. Geralmente, no final da tarde, é meio cansativo, que ela começa a ter os movimentos de circular, é mais cansativo à tarde com ela. Letícia, Joás e Ana não são casos isolados. O TEA é mais comum do que a maior parte das pessoas imagina. Somente na Associação Mundo Azul, aqui de Guarapuava, são 294 famílias cadastradas. Todas elas convivem com casos do transtorno do espectro autista. Pessoas que terão mais qualidade de vida quanto mais cedo receberem o diagnóstico. Por isso, a informação é tão importante.
Nós aprendemos como sujeito por imitação. Ver se o meu bebê está imitando, ver se temos a troca com ele, ver se eles fazem os balbucios e ver o interesse pelo sujeito. Se o contato é pobre. O CAD iniciou a pré-temporada de 2023 essa semana. Em meio à apresentação de reforços e ao fechamento de patrocínios, a equipe faz o primeiro amistoso de preparação amanhã. A repórter Cauane Maílio foi até o ginásio Joaquim Prestes, onde estão sendo realizados os treinos, e tem mais informação pra gente. O amistoso desse sábado é com 2 vizinhos na cidade de Reserva. Aqui comigo, o técnico da equipe de Guarapuava, Baiano. Baiano, o CAD tem o menor orçamento entre as equipes que vão participar do Paranaense Futsal. De que forma isso pode impactar no desempenho do time? Bom, a gente vai procurar que não tenha impacto essa questão financeira, né? Porque quando a gente entra na quadra, o jogador dando do seu máximo, a gente pode suprir essa questão de valores, né? Mas lógico, se a gente tivesse um investimento maior, a gente ficaria mais feliz. Já tem definido para 2023 o que ainda precisa ser trabalhado pela comissão técnica e diretoria? Bom, nós começamos agora, né? Então nós temos muita coisa para trabalhar, né? Nós estamos na segunda semana, a gente tem que melhorar na estrutura ainda física da equipe, nós temos que melhorar no trabalho técnico e tático dos jogadores, nós temos que trabalhar a casa ainda do atleta, que a gente ainda está se ajeitando. Então a gente sabe que o trabalho recém começou e que nós temos muitas coisas para fazer, mas com o decorrer do tempo a gente espera conseguir fazer tudo aquilo que é necessário para que os jogadores desempenhem o futsal deles dentro da quadra. As contratações, elas já foram finalizadas? Quais são as novidades já fechadas? Agora tu me pegou porque seriam muitas para falar, mas a gente pode comentar do Janiel, Evinho. São 2 meninos que vieram do Grêmio Maringá, são jogadores que estão num crescimento. O Dudu, a mesma coisa, veio do Ceará, um pivô forte. Nós temos 4 meninos em testes ainda, né, que é o Bruno Ruivo, que tem uma lesão, é um fixo. Nós temos o Biro, que veio de Siderópolis, também é um fixo. O Kelvin, que veio de Terra Roxa, em São Paulo. E o Christian, que veio aqui do interior do Paranaense. São jogadores que estão fazendo o teste, estão agradando, provavelmente vão ficar, para incorporar ainda mais o nosso elenco. E o que o torcedor ele pode esperar para essa temporada? Pode esperar a mesma coisa do ano passado, um time guerreiro, um time que vai procurar jogar de igual para igual com qualquer adversário, em qualquer local. Nós vamos fazer de tudo para honrar o manto, como a gente fala, do CAD. Nós vamos fazer o máximo possível para que a gente possa alcançar o objetivo. Obrigada, Baiano. O Paranaense Futsal inicia em março e o CAD já tem data de estreia. Dia 11 aqui em Guarapuava contra 2 vizinhos. Cauane Maílio para o Alto Alcance. A Cauane falou sobre a preparação física dos atletas do CAD, mas manter o corpo em movimento é fundamental para qualquer um de nós que busca mais qualidade de vida. O exercício, Milena, faz bem para o corpo e para a mente. No Movimento de hoje, a gente fala sobre a dança. Estar em movimento para algumas pessoas é sinônimo de alegria. Mariana, por exemplo, dança desde os 4 anos. A prática, para ela, é uma paixão. Parte de mim, assim, é quem eu sou, como eu me expresso artisticamente e, na verdade, como eu expresso quem eu sou, minha alma mesmo. Começar a dançar cedo não é uma regra. A dança não tem idade e nunca é tarde para iniciar. A idade que você tem é a idade ideal para você começar. Aqui nós acolhemos desde crianças, adolescentes até adultos, sem uma idade limite. Nessa turma de Fit Dance, a faixa etária das alunas é bem ampla. Minha aluna mais nova, ela tem 14 anos e a minha aluna mais velha da turma, ela tem entre 65 e 67 anos, então é um público bem variado. Michele começou a fazer Fit Dance já adulta e está feliz com a escolha. Eu amo. Não é para menos. Afinal, a dança traz o bem-estar físico e mental. O balé para a Bárbara tem efeito terapêutico, um escape da rotina. Eu trabalho com pesquisa, então acaba sendo uma fuga para mim. Ter algo que se divirja totalmente da minha área de atuação diária acaba sendo mais terapêutico.
Quando a gente vai a uma exposição, o que vemos são as obras finalizadas, mas o processo artístico não aparece e é desconhecido do público. É justamente exaltar o desenvolvimento de uma pintura, escultura ou instalação o objetivo da exposição Em Processo, que tem entrada gratuita aqui em Guarapuava. A intenção foi desmistificar a obra de arte. A gente quis mostrar exatamente aquilo que tenta se esconder, que é o modo como foi feita a exposição. Então daí o nome Em Processo, para a gente mostrar então exatamente tudo aquilo, todo o caminho percorrido pelo artista até chegar aqui, que é a exposição da obra final. A exposição reúne mais de 30 obras em diferentes técnicas de 17 artistas. Todos participantes do projeto de extensão Residência Artística, vinculado ao Departamento de Arte da Unicentro. Algumas das obras expostas são de autoria da Kelly, que com a amostra, além de professora de artes, também passou a se reconhecer como artista. Eu fico bastante feliz, porque muitas vezes, enquanto professora de arte, a gente não se acha ou não se entende como artista. E a partir do momento que algo nosso vem para uma exposição, a gente consegue se aceitar como artista. Quem também está expondo trabalhos é a Flávia. A possibilidade de que outras pessoas vejam o que produz alegra a artista. Estou muito feliz, muito grata, muito orgulhosa também. A exposição Em Processo tem classificação indicativa de 14 anos e fica aberta até o dia 30 de março com entrada gratuita. O Centro de Artes Iracema Trinco Ribeiro fica na rua Floriano Peixoto, número 1399, no centro. No próximo bloco, vamos falar sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis no Carnaval. E também, sem programa para o fim de semana, que tal um tour pelas cervejarias de Guarapuava? Carnaval é sinônimo de festa, mas para que todo mundo possa aproveitar e a diversão não terminar mal, a prevenção é fundamental. Nós estamos falando das infecções sexualmente transmissíveis. Um tema sempre recorrente nessa época do ano. E para entender um pouco mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio Ângela Maria de Camargo, que é enfermeira do SAI, o Serviço de Atendimento Especializado de Guarapuava. Ângela, por que sempre que chega a época do Carnaval, as campanhas de prevenção de IST são intensificadas? É um momento onde as pessoas, aproveitar para agradecer, né, a oportunidade, mas é um momento que as pessoas acabam se expondo um pouco mais. Infelizmente, focam, né, mais nesse período, mas é uma campanha que deveria existir durante todo o período do ano, né? Mas a campanha ela é extremamente importante porque a gente consegue, nesse período, abordar um número maior de pessoas, principalmente os jovens, que hoje, pelas nossas estatísticas, têm aumentado o número de casos neste grupo. Então, é um grupo que é nosso foco hoje de trabalho, principalmente as ações preventivas, e a gente foca no Carnaval pela festa de Carnaval mesmo, né? Que ela já prevê um número maior de trocas de parceiros, um momento festivo também, mas que pode estar expondo muitas pessoas e de uma forma que elas possam se prejudicar durante as relações sexuais, se elas não tiverem a informação correta. O município de Guarapuava vai desenvolver alguma ação nesse carnaval? Sim, estamos desenvolvendo várias ações, isso que é o legal. A gente acabou recebendo também profissionais novos, enfermeiros e farmacêuticos, e a gente já conseguiu fazer toda a mobilização e a capacitação, atingindo 100% de todas as unidades de saúde de Guarapuava com cobertura para testagem rápida. Então, as pessoas é só procurarem em uma dessas unidades, fazer a sua testagem, que também é uma forma de prevenção. E fizemos então a entrega de preservativos em motéis, casas noturnas, todas as festas que vão ter agora esse final de semana, elas estão com preservativo interno e externo, que é o masculino e feminino. Os postos de gasolina das BRs todos receberam, alguns internos, né, dependendo do ponto, e procuramos deixar em todas as unidades de saúde também. Então tá uma cobertura, né, de preservativo, testagem rápida, bem significativa, atingindo esse 100%,
atendimento e conseguimos também que as pessoas possam estar procurando as unidades de urgência e emergência enquanto o SAI estiver fechado nesse período de carnaval, para que, se acaso ocorrer o rompimento de um preservativo ou a não utilização desse preservativo, elas possam ter um lugar de apoio para testagem e para medicação. Falar sobre as doenças sexualmente transmitíveis e a prevenção delas é importante como um todo, né? Sim, é extremamente importante. Para isso também a gente fez uma parceria com a própria Unicentro, né, com o curso de enfermagem, e desde o ano passado eles estão participando de um projeto que chama Protagonismo Juvenil. Esse projeto ele tem como objetivo capacitar os profissionais enfermeiros, né, professores e os alunos. Eles também ganham, né, a certificação. Quando eles formarem, eles já estão aptos para fazer testagem rápida e eles participam de todo um programa de assistência do próprio SAI, conjuntamente, e nós incluímos um braço do SAI dentro da universidade. Então hoje já há testagem rápida na clínica da Unicentro. E tivemos uma ação agora no dia 15 com testagem rápida, dia 14 a gente fez uma live, né, com o pessoal aqui da Unicentro, fizemos também uma fala no CAPS AD, né, com as pessoas usuárias. Então, a gente tem tentado pegar todos os núcleos para dar essa informação, mas também fornecer conhecimento tanto para o aluno, que vai gerar um conhecimento maior, são pessoas falando no mesmo nível, né, protagonista para jovens, e a gente tem atingido então um grande número da população dessa idade, e tivemos, né, o retorno de pacientes para acompanhamento já no SAI, já nessa primeira testagem. Ângela, qual a melhor forma de prevenção? Método combinado. Então não existe um único método para prevenir, né? Não é só a camisinha. A camisinha é uma forma de prevenção que é extremamente importante, e a gente vê um pouco de desuso da camisinha, né? As pessoas precisariam aprender, principalmente as mulheres, a negociar o uso do preservativo, o uso correto desse preservativo também, mas no método combinado nós utilizamos o gel, apesar do gel não ser algo que vai estar prevenindo, né, a doença em si, ele auxilia na prevenção por evitar a fricção, né? Mulheres acima de 40 anos diminui a lubrificação, homens que fazem sexo com homens ou mesmo casais héteros com relação anal, elas podem ter mais fissura. O gel ajuda a facilitar. Mas nosso grande carro-chefe hoje é a PrEP e a PEP. A PEP é o que a gente pode estar utilizando, principalmente agora nesse carnaval, que é a pós-exposição. Quando eu tive uma relação sexual sem o preservativo, ou esse preservativo rompeu, não sei quem é a pessoa, me arrependi, né, não estou confiante nisso, eu posso procurar um dos serviços de urgência e emergência, será realizada a testagem rápida e o início dessa medicação. Só que essa medicação tem um ponto, eu posso tomar ela até 72 horas após a exposição. Então eu tenho 3 dias para correr atrás, para fazer essa prevenção. Essa medicação é fornecida por 28 dias. São 2 comprimidos, uma única vez ao dia. Então é super fácil de aderir ao tratamento e repete esse exame com 30 dias. Em todo o período que eu trabalho, nunca aconteceu uma soroconversão de quem realmente fez a PEP corretamente. Então se houver uma exposição, então todos já sabem que há uma forma de prevenção para você não pegar na pós-exposição. Mas Guarapuava já vem trabalhando há 1 ano com a PrEP, que é a pré-exposição. É uma medicação que não é tratamento, ela é preventiva mesmo, e ela é utilizada de uso contínuo, um único comprimido dia. O que a PrEP faz? Ela faz uma proteção na parte sanguínea, mas também na mucosa. Então, para homens, né, ou para qualquer pessoa que tenha relação sexo anal, em 7 dias a gente já tem prevenção desta mucosa, e para mulheres de 14 a 20 dias nós temos a prevenção da mucosa vaginal. Então, a PrEP, ela funciona. Inicialmente ela foi colocada em públicos específicos, hoje já é aberta a todos os públicos, a partir de 15 anos. Quem tiver interesse é só procurar a unidade do SAI, ela é realizada com acompanhamento de uma equipe multiprofissional e faz todo o acompanhamento no SAI e vai espaçando esse período, né, de permanência, de precisar ir na unidade. E nós utilizamos principalmente para os nossos pacientes soro discordante. Tem um paciente positivo, seu parceiro não é, ela toma a PrEP e ela não adquire o HIV. A PrEP foi pensada já nas interações medicamentosas, no uso de álcool ou drogas. Então, mesmo que eu utilize álcool, eu não vou tirar o efeito da medicação, né? Mesmo para usuários de drogas, ela não corta o efeito dessa medicação. Então, ela é extremamente útil, tem funcionado excelente. E o público, então, a partir de 15 anos, todas as pessoas que tiverem interesse, é só procurar a unidade do SAI.
E, Ângela, por que a testagem é importante? A testagem é extremamente importante, ela é vista também como prevenção, porque eu já faço um diagnóstico na hora que eu estou testando. Mas quando eu penso que a partir do momento que eu tenho a primeira relação sexual desprotegida, eu já posso estar contaminada, se eu não fizer o teste, eu não tenho como saber. E o HIV, ele faz um estadiamento, né, que ele vai estar inativo no corpo ou sem sintomas, durante um período de até 10 anos. Então é extremamente importante que eu faça um diagnóstico precoce. Uma vez que eu faço esse diagnóstico precoce, faço uma testagem e faço ela com frequência, eu vou saber que naquele período eu não tinha HIV e eu vou ter um estadiamento preciso do período dessa infecção. Então, dependendo do número da carga viral, esse paciente que foi diagnosticado precocemente, ele consegue ficar indetectável de 2 a 6 meses. Uma pessoa com 6 meses indetectável, ela deixa de ser transmissível. Então, a gente consegue quebrar a cadeia de transmissão somente tratando aquele paciente. E esse paciente, ele não terá AIDS. Essa é a diferença que é bom frisar. HIV não é AIDS. HIV é o vírus que pode causar a doença. Mas uma vez que eu mantenho ele inativo, com uma carga viral indetectável, esse paciente não adoece de AIDS. Ele pode viver a vida inteira como um portador de uma doença crônica, sem desenvolvimento da AIDS, né? E a vida dele vai ser saudável, porque o organismo dele não vai estar debilitado, e a vida segue normalmente. A gente consegue hoje tratar esse paciente como se fosse uma pressão alta. Eu tenho que tomar remédio todos os dias. No HIV você vai precisar tomar remédio todos os dias. Mas é uma vez ao dia e garantindo uma qualidade de vida, né, e que você possa viver e realizar os seus sonhos naturalmente, tendo parceiros, tendo filhos, né, hoje é saudável, né, os nossos pacientes conseguem ter filhos, inclusive as mulheres conseguem ter parto normal, porque a gente consegue deixar numa carga viral indetectável. E aqui em Guarapuava, onde são feitas essas testagens, quanto custa e quem pode procurar? Então, todos podem procurar. O custo é zero, porque é totalmente pelo SUS, né? Eu adoro o SUS, acho ele maravilhoso. Então, todas as unidades de saúde e o SAI e as urgências realizam testagem. Então, qualquer unidade básica de saúde, né, em todo o território de Guarapuava, já tem testagem rápida. Obrigada, Ângela. Muito obrigada. Quem precisar de atendimento médico de urgência e emergência deve procurar as unidades de pronto atendimento do município. Ficam abertas as UPAs do Batel, do Trianon e da Primavera. As unidades básicas de saúde fecham às 5 da tarde de hoje e voltam a atender às 2 da tarde da quarta-feira de cinzas. As repartições públicas municipais também estarão fechadas. Só será mantido o serviço de coleta do lixo. As instituições bancárias também não vão funcionar nos dias 20 e 21. Já no dia 22, as agências abrem em horário especial, entre meio-dia e 3 da tarde. O comércio de rua funciona amanhã normalmente, mas fecha na segunda e na terça, reabrindo na quarta a partir da 1 da tarde. Já o shopping funcionará em horário normal. Quem é de Guarapuava e não vai viajar nesse feriadão vai poder aproveitar os pontos turísticos naturais do município. Isso porque o Salto São Francisco e o Parque das Araucárias vão funcionar em horário normal, das 8 da manhã às 5 da tarde. E já que a gente está falando em aproveitar o feriadão ao ar livre, nos resta saber se o tempo vai colaborar. Júlia Sansana está chegando aqui no estúdio com a previsão do tempo. Júlia, nos diga, vai ter sol? Depois de uma semana toda de clima instável, Isabelle, o feriadão vai amanhecer com o céu limpinho. A previsão para amanhã é de sol e temperaturas agradáveis, máxima de 24 graus. Já no domingo, o sol aparece entre nuvens e estão previstas pancadas de chuva, mas chove pouco, menos de 5 milímetros. Já na segunda e na terça-feira, chove mais. E aí sim, ela pode atrapalhar os planos de descanso ao ar livre. No domingo, a mínima cai para 12 graus e a máxima não passa dos 19. Final de semana, sobretudo quando ele é prolongado, combina com uma cervejinha. Por isso, nós te convidamos para um tour pela rota das cervejarias de Guarapuava. E aí, sextou? A cerveja é a terceira bebida mais popular do mundo. Já por aqui, ela é a queridinha dos brasileiros. Primeiro que a cerveja, ela é a minha bebida preferida, né? Sempre foi. A cerveja me lembra, né, momentos de alegria, de confraternização, sempre tem uma cervejinha e tal, por isso. A cidade de Guarapuava é referência nacional na produção do malte. As estações do ano bem definidas favorecem a cultura da cevada, que para se desenvolver precisa do clima frio.
Guarapuava é conhecida pela capital da cevada e do malte. Então isso ele é uma propaganda positiva para a cidade, porque são produtos de qualidade, né? O Brasil inteiro compra daqui. E isso também fortalece o cenário guarapuavano. Nos últimos anos, a cidade deixou de ser apenas produtora de matéria-prima e passou a produzir cerveja. O privilégio de ter no quintal de casa a maior maltaria da América Latina facilita no processo de produção artesanal da bebida. A partir do momento que começaram essas cervejas artesanais, eu comecei a degustar e me identifiquei bastante com o sabor. Essa microcervejaria, por exemplo, é conhecida por abusar da mistura de sabores na criação das cervejas. Os nossos diferenciais são as diferentes cervejas e os diferentes ingredientes que a gente usa na produção delas. Então, a gente tem sempre uma novidade, uma cerveja sazonal, em que a gente usa alguns produtos, inclusive produtos da terra, né? Batata doce, abóbora. Então, creio que essa diversidade e esse diferencial de produtos é que fazem a nossa cerveja ser diferente. Os cervejeiros da cidade são criativos nos sabores, mas só isso não basta. Eles também apostam na oferta de experiências durante o consumo da cerveja no local. Creio que é um ambiente onde as pessoas se sentem em casa, porque o nosso conceito é esse. Então, nós somos a Irmandade e temos um ambiente familiar. Então, eu acredito que esse conjunto de coisas faz com que as pessoas voltem até a nossa casa aqui na Irmandade. Esse lugar que a gente montou aqui é nos moldes de loja da fábrica. Eu fiz várias viagens aí também, conhecendo cervejarias, inclusive fora do país, em diversos lugares e continentes, para poder chegar nesse conceito de estabelecimento, né? Então, na verdade, acaba que não é restaurante, não é bar, não é balada, e é a loja da fábrica da Cervejaria Jordana. A gente gosta muito do estilo, basicamente rock and roll, blues, country, um country americano, até por influência do country, nossos lanches têm os nomes de cantores country. A Hank Beer vem de uma cervejaria que o nome é do Hank Williams, é country, rock and roll, e blues é a nossa base, né? Tem a promoção do chopp, né? E eu gosto muito do hambúrguer também, apesar do skate, capricha na cozinha. Muitos amigos meus vêm aqui, então é outro motivo para vir. E a comida também, né? Música boa, que muitas vezes tem música tanto no som quanto ao vivo também. A edição de hoje do Alto Alcance termina por aqui. Essa é uma produção dos estudantes do 3º ano de jornalismo na Unicentro, na disciplina de Telejornal Laboratório. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima, bom carnaval!